Verdade. Eu lembro de um jovem que chegou para mim e falou assim: pastor, acho que eu não sou crente não, porque eu sinto vontade de pecar, sinto vontade de errar, e isso fica martelando na minha cabeça. Falei, a maior prova que você é crente é isso, porque se você não tivesse esse Espírito Santo martelando na sua cabeça, que o Espírito Santo, ele é o apontador que está dentro da gente, que vai dizer o que a gente está fazendo de errado. Verdade. Né? Eu acho que esse morto-vivo, que o mundo, né, está vivo, mas na verdade está morto, é a perca da sensibilidade. É o que o senhor acabou de falar. O senhor, como forma de tratamento, que é um garoto ainda, nem cabelo tem ainda, né? Nem cabelo cresceu ainda, pastor Moacir, tá vendo? É um garoto. Mas o que o mundo não tem é essa sensibilidade, principalmente quando a gente agora abre a televisão. Sim. Quando a gente abre a televisão, o que a gente vê, né, de promiscuidade, o que a gente vê de ensinamentos totalmente contra, não vou nem falar da igreja, contra a família. Contra a família tradicional, como proteger os nossos jovens, porque hoje eles têm acesso diretamente hoje no celular, hoje que você fala, né? E eu falei isso no último bate-papo que eu tive aqui com outros pastores amigos, eu vou falar isso nesse também, que os heróis dos nossos jovens antigamente, né, era John Wesley, era o pastor que pregava, era o Marcos Feliciano, da minha geração. Verdade. Marcos Feliciano. Poxa, eu ainda, né, como eu aceitei Jesus muito jovem, eu ainda peguei o auge do Napoleão Falcão. Poxa, eu fã do Napoleão Falcão. Hoje os nossos jovens, eles são fãs de Anitas. E não estão dentro das nossas igrejas. São fãs de Anitta, são fãs de Jojo Todinho. Hoje Jojo Todinho, né, deu uma palavra dizendo que igreja é coisa séria, e eu vi um monte de jovem aí, viu? Ou seja, ela fica crente. Eles vibram mais com a palavra de fora do YouTube. E outra coisa que eu acho muito perigoso, eu estou só levantando a bola para vocês baterem nessa bola, é que antigamente, para poder ser algo, precisava ter um preparo, precisava ter um estudo. Hoje, para ser YouTube, tu não precisa ter estudo nenhum, você não precisa ter preparo nenhum. Né? Para a gente ser pastor, a gente precisa estudar, e estudar bastante. Né? Nossa vida é um estudo contínuo. E hoje os nossos jovens estão voltando lá atrás, na época do Cazuza, quando o Cazuza fez aquela música, não sei se foi Renato Russo ou Cazuza, que os nossos heróis morreram de overdose. Não, o nosso herói, ele morreu e ressuscitou, e o nome dele é Jesus Cristo. E a gente precisa entender que se a gente não posicionar os nossos jovens, que eu acho que agora é uma questão de posicionamento, o mundo vai posicionar. Sim. E o que fazer nesse desafio? E daqui a pouquinho eu vou querer ouvir de vocês o que a gente, nesse avanço tecnológico, já entendi que a gente avançou tecnologicamente. Mas o que a gente perdeu também, que a gente tinha lá atrás? Daqui a pouquinho vai pensando aí para vocês contribuírem. Mas o que fazer para os nossos jovens? Qual o trabalho que a gente precisa fazer? Né? A gente precisa imitar alguma coisa lá de fora, trazer o mundo para dentro da igreja? Ou a gente precisa, né, só imitar os antigos, como foi falado aqui, ter tradição, Eliseu seguiu o passo de Elias? Pastor Moacir, o que fazer com essa juventude? Pastor Alexandre, presbítero, contribua aí para a gente. Falar de jovens hoje se tornou, para muitos pais, principalmente, e para pastores, dentro de igrejas que pastoreia, seja auxiliando os pastores presidentes, como os próprios pastores presidentes de igrejas, se tornou uma tarefa muito difícil. Por quê? Como foi dito, hoje as pessoas buscam as novidades, tá? Tudo que hoje a gente vê é novo, e o que é novo para essa garotada é muito bom. Já para gente que já vem de uma época anterior a essa, já se torna uma coisa nova, mas com um desafio maior, porque você tem que se enquadrar, se adequar a essa realidade e não perdendo o que você aprendeu lá atrás, a essência. Então vamos lá. Se você me permite, eu tive recentemente uma experiência muito boa. Eu tive durante 6 dias no sertão do Piauí. Não, além de estar no sertão, virou um blogueiro, né? Que eu fiquei te acompanhando lá. Eu não viajei para o sertão, mas acabei indo junto com o senhor lá, porque pastor Moacir agora está um blogueiro agora. Ô, missionária Márcia, pastor Moacir está um blogueiro, hein?
Esse assunto, de repente, o pastor Wander iria abordar mais para frente, mas pode tocar, fica à já vontade. que foi falado de Até porque eu vi bastante jovens lá interagindo com a obra. Então, assim, eu voltei, parece que eu voltei aí 20 anos atrás, quando eu me deparei com a juventude do povoado Cajueiros, né, da igreja DPC, que é a Assembleia de Deus em Macaé, que inclusive eu deixo um abraço para o pastor Wallace. Pastor Wallace Rodrigues, conhece. Nosso amigo. Na verdade, nós aceitamos Jesus juntos, né? Nós fomos da Igreja Batista Missionária Pentecostal juntos, adolescentes lá. Eu estava no dia que o Wallace foi batizado com o Espírito Santo, né? Se batizamos junto, né? Então tem... Uma história, né, pastor? É uma história. Então, para resumir, eu tive... Foram 12 dias, na verdade, que nós fomos em uma comitiva, um comboio. Nesse comboio foram levados muitas coisas, né? Porque são pessoas que passam por dificuldade extrema, e os povoados onde estão situadas as igrejas é uma ausência muito grande de poder público. Sim, sim. Para tu ter uma ideia do povoado Cajueiros, que é onde está situada a base missionária, o hospital mais próximo é 800 quilômetros. Carência básica de água, né, pastor? De água. Carência básica de água. A igreja fizeram poços artesianos. A estratégia do Wallace foi construir banheiros com poços para atrair. Eu lembro que ele falou que no início a população ia para a igreja para tomar banho. E a partir daí ele começou o evangelismo. E ao chegar ali eu me deparei com a juventude. Inclusive fomos na casa de um rapaz que o índice lá de suicídio é muito grande. Agora diminuiu bastante, porque a igreja está atuante, a palavra de Deus entrou, e a mentalidade das pessoas, a forma como aquelas pessoas viviam ali, muito focada a idolatria, a feitiçaria, não havia igreja evangélica nos povoados. Então a DPC e ali é um trabalho espiritual muito pesado, né, pastor? Eu lembro. Muito eu não grande. sei como é que foi essa experiência agora da tua ida para lá, mas eu lembro que ali era um trabalho espiritual muito pesado. Hoje já né? está bem mais estruturado o Cajueiros, né? Tirando esses casos isolados, teve um rapaz que já estava desde janeiro trancado dentro de um quarto, sem sair, cabeludo, barbudo, e a avó veio rogar de forma desesperada, pedindo para que fôssemos lá orar por ele. E foi feita uma oração, e uma coisa que eles têm, que a gente sente falta hoje aqui, palavra. Se eles falar que vão, eles vão. Se eles falar que não dá, não dá. Mas muitas das vezes é muito difícil você ouvir deles um não. Porque eles na verdade, querem retribuir esse carinho de pessoas que saem de tão longe. Para poder ir lá conhecer a realidade deles. 3 dias de viagem. 3 dias... quase 2.500 km, né, quilômetros, e chegando lá eles não querem fazer desfeito. Então esse rapaz concordou e ir no culto, que foi o congresso dos jovens. Sim, e como eu falei, os jovens lá me fez lembrar dessa nossa juventude, né? Você vê que são jovens que não têm muita do que nós temos aqui, Sim. mas são felizes com o que têm. Eu costumo dizer que a gente só pode dar aquilo que nós temos. E eles dão tudo o que eles têm, que é a atenção, que é o carinho, o respeito. Não, o senhor tocou algo aí interessante, o senhor vai continuar falando, sim, mas ser feliz com o que tem. Dentro dessa realidade de hoje, que cada vez mais os jovens querem ter aquilo que às vezes o pai e a mãe não pode ter, e o pai e a mãe fica se virando para dar aquilo que nunca teve e acaba não dando o que teve, que foi educação, que foi respeito. Né? Continue aí, pastor. É por isso que também muitos deles hoje, aqui dentro do nosso âmbito de vivência, que parte para a criminalidade. Sim. Lá o índice de criminalidade é muito baixo, por incrível que pareça. Porque, como eu falei, na verdade é como os povoados tivessem seus próprios donos. Né? Então existe uma... Lá ainda são os coronéis, né? Os coronéis. Umas regras ainda que os jovens... Na verdade, eles são obrigados a trabalharem na roça pelos pais, porque a herança que os pais deixam para os filhos lá é a roça. E muitos já não querem mais a roça. Eles querem conhecer coisas novas. Querem vislumbrar algo novo. Isso aí. E esse jovem que nós evangelizamos, quando chegou à noite no culto, muito cheia a igreja, as pessoas saem dos povoados vizinhos. Eu vi.
e não tem iluminação, a iluminação é muito precária, urbanização, não há. Enfim. A internet chegou ali sem o asfalto ter chego, não é isso? Eu vi nos vídeos lá. Inclusive, eu gostei muito do chapéu que o senhor usava. Tu trouxe aquele chapéu? Ah, não, deixa pra... Isso é uma outra história, pastor. Mas não tinha asfalto, pastor Alexandre. Não tinha. Local totalmente precário mesmo. E eu quero aproveitar aqui, pastor, que eu fiz um vídeo e falei assim, que eu gostaria muito que alguns pastores amigos conhecessem o sertão, conhecessem o povoado Cajueiros, outros povoados que nós visitamos, Morro Cabeça do Tempo, enfim, lugares assim de pessoas. Eu já não preciso, porque o senhor foi, eu já vi no vídeo, eu vi como é que é, eu acredito no senhor. Acredita, né? Mas para me finalizar, esse jovem, quando foi à noite no culto, ele chegou no culto, só que ninguém reconheceu esse jovem. Porque quando ele chegou no culto, ele já estava de barba feita, cabelo cortado, maravilha. Ele já estava totalmente mudado. A visita de vocês mudou o ambiente, que é o poder da igreja, né? E o mais interessante, toda a família veio junto. Veio os irmãos, veio os avós, veio os pais, veio as tias. Ou seja, o que é bom para ele vai ser bom para todos. Então esse é o poder do Evangelho, que é a mudança, que é a transformação. E é o que a gente não pode, como foi falado pelo pastor, muito bem colocado. A igreja pode, sim, acompanhar as mudanças, mas as mudanças não podem nos influenciar e mudar o que nós já aprendemos. Perder a nossa essência. A nossa essência ela tem que permanecer sendo a mesma. Então, a minha visão é essa. O problema é que hoje nós estamos tentando fazer, principalmente nas igrejas, como hoje vivemos aqui, que é muito diferente de lá, fazendo de tudo para poder segurar um jovem, para poder mantê-los. Mas se a palavra não mantém... E às vezes a gente muda até demais, né? Muda demais e eles não mudam. E é a palavra que vai prender, não tem jeito. Não tem jeito.